Amém? Amados, nós, como falamos no início aqui, né, e na ousadia do Senhor, falamos sobre a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus, né? Como a palavra de Deus ela é importante, como ela é o divisor de águas da vida de qualquer homem, né? Qualquer ser humano que se encontra com a palavra se torna outro. Mesmo lutando contra, qualquer um, quando se encontra com a palavra de Deus, ele é confrontado, né? E esse é o melhor, aqui comigo. Esse é o melhor da palavra de Deus. É justamente o confronto, o que ela diz para você e o que ela informa você daquilo que Deus espera de você. E Deus espera algo de nós. Deus espera que nós venhamos a ser transformados pela palavra dele, e a gente venha a ser melhorado na nossa melhor versão, na plenitude humana, se é que a gente pode dizer assim, dentro da nossa vida aqui na terra, nos tornar melhores. É o sacrifício do sangue de Jesus naquela cruz, faz com que eu e você nos tornemos pessoas melhores. Pela palavra, pela transformação da palavra. A gente vai falar um pouco sobre comunhão, e eu queria pontuar com vocês aqui algumas coisas sobre o que é a igreja, discernir o corpo, relacionamento, como esse ambiente que nós estamos aqui, ele é importante, né? Não só onde a palavra ela é anunciada, mas nas relações. Então, por isso nós pensamos nesse culto 10. Mas é um culto diferente, né? Nós vamos mudando o horário simplesmente. A adoração é a mesma, né? O nosso culto é o mesmo, a nossa entrega é a mesma, mas com uma intenção a mais de trazer um entendimento. Amém? Bom, irmãos, todos nós, sempre quando chega no domingo, né, nas quintas-feiras, nos dias que nós nos reunimos aqui, nós falamos assim, aqui comigo. Eu vou à igreja. Onde você vai? Hoje eu vou na igreja, né? E a gente adotou essa estrutura por nome igreja. A gente chama de igreja, eu vou à igreja. Mas é importante para todos vocês, para todos nós, entendermos que a estrutura que nós estamos, o prédio, falando do mais pontual, o prédio, ele não é a igreja. O prédio é só um prédio. É só um lugar onde nós nos reunimos. Onde a igreja do Senhor se reúne. Então, quando você diz assim, só para você começar a ajustar, quando você disser assim, eu vou à igreja, você está dizendo, eu vou ter comunhão com os meus irmãos. Eu vou me encontrar com mais pessoas que têm a mesma fé que a minha, e ali eu vou adorar o Senhor. Então, ir à igreja é mais do que vir aqui, é ter relacionamentos, é ter relação, é ter comunhão, é amar, ser amado, é perdoar e ser perdoado, é se relacionar com as pessoas. E no Velho Testamento, Deus se manifestava em ambientes físicos. Moisés tinha uma tenda, onde lá no Santo dos Santos, Deus falava com o sacerdote. E aí o sacerdote saía e anunciava a todo o povo o que Deus tinha falado lá no Santo dos Santos, lugar mais secreto que havia. Onde para você entrar havia uma preparação imensa, porque era um lugar santíssimo, onde nada humano carnal poderia permanecer naquele lugar. Das tendas foi para o templo, Salomão construiu um templo imenso, um templo frondoso, e lá Deus se manifestava. Lugares físicos, onde Deus estava se manifestando. Deus ia lá para poder entregar para o povo uma palavra, uma resposta. E por tempos, essa manifestação, ela era anual. Onde uma vez por ano, o sacerdote ia nessa presença para ouvir algo para Deus comunicar. Imagina só. A gente vinha aqui nesse templo, uma vez só no ano, para ouvir algo que Deus queria comunicar a nós, e passar um ano inteiro
andando em cima daquela palavra. Então é importante que a gente compreenda que a estrutura física, ela por muito tempo, ela teve a sua real importância. Ela teve o seu real valor. Não que agora ela não tenha importância. Ela tem importância. Esse é o lugar onde nós nos encontramos para adorar ao Senhor. É a casa de Deus, entre aspas. É um ambiente onde a gente reserva, paga, aluga, cuida, para que quando nós entrarmos aqui, esse ambiente se torne um ambiente espiritual. Porque aqui está a congregação dos santos do Senhor Jesus Cristo. Os comprados, aqueles que foram resgatados. E é interessante que a palavra de Deus fala que um momento em que a estrutura perde o valor e o homem passa a ter valor é na cruz. Tem uma hora específica onde isso tudo muda, que eu acho que é uma coisa assim tão intensa, sabe? Tão bonita, tão maravilhosa de você recordar e ficar pensando nisso. Em que momento o prédio perdeu o valor para que o homem tivesse valor? Onde foi que isso aconteceu? Eu queria que você abrisse sua palavra no livro de Mateus, capítulo 27, no verso 50. O texto diz assim que, se puderem fechar um pouquinho mais a porta, fecha só mais um pouquinho, deixa só a porta aqui de abertura. Isso, libera essa aí, isso. Deixa só uma, que aí fica um pouco mais fácil dos irmãos enxergarem. O texto diz assim, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, do alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. De cima a baixo, esse é o momento. No livro de João tem uma passagem que diz assim, que antes dele, em Mateus não fala isso, mas em João ele fala assim, está consumado. Quando ele diz está consumado, acontece tudo isso que está escrito aqui. Ele rende o espírito dele, o véu se rasga e naquele momento a estrutura perde valor. E aí o direcionamento passa a ser o homem. O homem passa a ser o templo de Deus. O lugar onde Deus iria habitar. Para pensar, para um povo todo, um povo imenso, que estava acostumado a ir ao templo para poder encontrar com Deus e ouvir uma palavra, ter um direcionamento, uma resposta, de repente mudar a estrutura da macro para virar algo micro. E dizer para mim e para você que a partir desse momento eu e você nos tornamos a igreja, eu e você nos tornamos o templo. E aí você olha para dentro de si e você fica pensando, eu fico imaginando que lá na tenda de Moisés e nos tabernáculos havia ali o Santo dos Santos, o lugar mais secreto, onde Deus falava. E agora eu fico pensando, onde está o Santo dos Santos dentro de nós? Dentro de cada um de nós. Deus deixou de estar em todo o ambiente para estar em um único lugar na sua vida. Ele foi ousado nessa escolha, foi ou não foi? Ele foi muito ousado nessa escolha, porque ele escolheu habitar num lugar impuro. Ele escolheu habitar dentro de um homem pecador, um homem caído. E quando Jesus entrega ali, ele rasga, quando o véu se rasga, a presença e a glória de Deus vem sobre todos nós. Estevão, pregando ousadamente, ele fala lá no livro de Atos assim que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Então não é a igreja cristã da família que é uma bênção na sua vida, é você que é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. É você que é uma bênção na igreja cristã da família. Eita glória, aleluia. A nossa maior bênção é quando nós estamos unidos.
quando nós estamos juntos, quando nós estamos aqui congregando, lidando, tratando um com o outro, nos desafios de sermos igreja nos dias de hoje. É bem verdade que nós estamos muito distantes de ser a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Mas nós estamos no processo, nós estamos no caminho, nós estamos buscando isso. Nós temos esse anseio na nossa vida. No livro de Efésios, no capítulo 2, ele diz o seguinte, verso 14, porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, derrubando, presta atenção, a parede de separação que estava no meio, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Você é a morada de Deus. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é a estrutura, não é o lugar, é onde você está. E a igreja do Senhor, essa é a grande palavra que nós temos, é a multidão. Nós estamos aqui unidos, colaboradores, trabalhando, exercendo, sendo ovelha, pelo mesmo propósito. Adorar a Deus, buscar a face do Senhor Jesus, ser transformado, ser mudado. Mas nós somos igreja quando nós nos reunimos nas casas, nos lares. É onde a igreja do Senhor Jesus, ela pode ser trabalhada. O apóstolo Paulo, né, antes de ser apóstolo, era o Saulo. E como Saulo, ele era um perseguidor. E no livro de Atos, no capítulo 8, no verso 1 ao 3, ele estava entrando de casa em casa, perseguindo os cristãos. E os cristãos, eles estavam onde? Nas casas. Eles não estavam no templo. Eles se reuniam nos lares, porque quando a gente se reúne nos lares, é onde Deus se faz presente. É quando nós estamos em pequenos grupos, que nós podemos admoestar um ao outro, conversar, falar. Aqui não. Aqui um fala e você ouve. E você testifica pelo texto. A relação que Deus espera com o povo de Deus, ela é tão pertinente que dos 10 mandamentos que Deus deu ao homem, lá 4 deles se relacionam direto com Deus. Os outros 6 é de relação humana. Diz respeito ao outro. Então, irmão, daí Deus vai norteando a gente, dizendo algumas coisas, que não é bom que você esteja só. Não é bom que você se afaste. Não é bom que você fique sozinho, porque você sozinho não cumpre o propósito da palavra de Deus. É quando nós estamos juntos que nós podemos servir, amar, perdoar. Sabe, irmãos, uma coisa que a gente fala muito em casa. Se você hoje entrar no YouTube, você tem um culto, uma palavra, no mínimo 1000 vezes melhor do que a minha. Não, tem sim. Ouve. Você tem pregadores, você tem homens de Deus, você tem pessoas que falam com uma intensidade, que você fala, se eu tivesse naquele culto e levantar, quem quer aceitar Jesus, eu era o primeiro. Rapaz, esses caras, onde eles estão lendo isso? Que na minha Bíblia não está escrito. Sabedoria, homens tremendos, mulheres tremendas. E o louvor então? Você viu, o Gil errou hoje. Misericórdia. O som do secreto nunca erra. Que louvor é aqueles caras? Eu fico ouvindo o carpinteiro escrevendo para vocês, e choro e escrevo. Som do secreto. Nossa, escuta um monte de coisa boa. Eles são afinadíssimos, não erram. Se erram, não deixa ir para o YouTube, não deixa, sobe só o que é bom. Então a gente tem hoje um material muito bom. Você quer uma palavra? Você tem. Você quer um bom louvor? Você também tem. Você quer um conselho? Você também tem. Mas você nunca vai ter relação. Aí, irmão, eu diminuí, agora eu vou subir, você acha? Se tu quer uma relação, vai ter que tratar comigo aqui. Tu vai ter que vir para a minha igreja. Aleluia! Se tu quer sentar comigo, tu vai ter que vir aqui me aturar, irmão. Porque o Dave
ele não ora por você. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais que tem famoso? O Tiago Brunet. Tem que cortar tudo isso, porque agora nós estamos filmando. Não vai na sua casa, irmão. Se tu estiver doente lá, não estou mal. Diga para o Tiago Brunet. Ele não vai. O único que vai sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Não. Aplaude não. Faz isso não, pelo amor de Senhor. Não imputes esse pecado a eles. Não vai, irmão. Sabe por quê? Porque não é a relação. Igreja, ser igreja é relacionamento. Ser igreja é estar em contato com mais pessoas. E para você estar em contato com mais pessoas, nós precisamos estar em pequenos grupos, em reuniões menores, onde você pode falar e as pessoas podem te ouvir. Por isso que eu louvo a Deus e oro muito pelas casas que estão abertas. Pelos irmãos que abrem o seu lar durante a semana para receberem outros irmãos. Vocês são pastores. Vocês são líderes. E ser igreja é isso, irmão, é ter relacionamento. Esse evangelho virtual, irmão, ele é bom, supre, ajuda, mas não é tudo. Eu posso dizer para você que isso é 40% a 50%. Posso dizer que é até bem menos, irmão. Isso é 30%, porque tudo que você ouve num vídeo ou num podcast, seja lá o que for, passa, irmão. Porque lá em casa a gente ouve palavra também. Israela chega a ouvir quase 2 palavras por dia. Mas o quanto isso realmente está sendo eficaz na sua vida? Tu está realmente parando e no final você fala, palavra boa, vou ouvir outra. O quanto isso mudou você? Sabe o que nos transforma? Como eu falei no começo, é a palavra. E o que nos muda de fato é a relação. A relação vai fazer com que você seja transformado. Ser igreja é estar relacionado. E eu gosto de um texto que eu já falei aqui, que Jesus ele tá pregando para uma multidão. Está no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, abra lá. Mateus 9, verso 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. 37. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Então, o que Jesus estava falando? Tem uma multidão que nos acompanha, tem uma multidão que está conosco, mas eles não têm pastor. Como não tem pastor se Jesus estava ali? O que Jesus estava querendo dizer, eles não têm relacionamento com ninguém, porque Jesus tinha relacionamento com os 12. Os 12 tinham o melhor de Jesus. Os 12 tinham uma palavra dele, o direcionamento. E quando você vai para o evangelho, você vê Jesus propondo parábolas para eles, ensinando eles a serem transformados, ensinando eles a se relacionarem. Irmão, isso é muito importante. Você é igreja, você precisa se relacionar. Você precisa estar em contato com outras pessoas. Porque se você não estiver em contato com a igreja do Senhor, você vai estar longe daquilo que você deveria ser como servo. Você é brasa viva fora do fogo. Não, podemos dizer brasa apagada, né? As reuniões menores, elas proporcionam para nós ajuste. É um ajuntamento santo. Ela é tão importante quanto o culto de hoje. Porque ela vai dizer para mim e para você que lá eu posso ser igreja. E é interessante que no livro de Coríntios, 1 Coríntios 14, verso 26, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Que farei, pois, irmãos,
Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Irmão, para pensar. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que no ajuntamento da igreja, na reunião pequena, no lar, na casa, todos poderiam exercer o seu ministério. Porque se eu tenho o dom da fala, eu falo. Se eu tenho o dom da oração, eu oro. Se eu tenho o dom do louvor, de adorar, de cantar, de ministrar, eu canto. E você tem o dom da cura, você ora pela minha cura. É onde nós somos a igreja perfeita do Senhor. Aleluia. É num ambiente pequeno, onde eu tenho uma revelação e eu falo e eu compartilho com você. Nós temos quando a gente faz a vigília e quando a gente faz o ouvindo de Deus, que a gente senta em grupo. Aquilo é tão bom, irmãos, que os líderes de pequena família podem fazer e devem fazer isso em casa. Onde a gente faz silêncio e ora a respeito de um irmão. Só um de cada vez. Depois disso a gente começa a falar as impressões que Deus trouxe no nosso coração. E aquele irmão é saciado. Muitos de vocês foram saciados nesses encontros. Muitos de vocês tiveram respostas. E não foi do altar, não foi daqui. Foi do seu irmão. Foi o seu irmão que trouxe uma palavra para você. E às vezes você está condicionando a sua vida espiritual a um único lugar só. E Deus está falando para você, não, se relacione. Fale com alguém, converse. Você é templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos a morada de Deus. E por sermos a morada de Deus, nós manifestamos isso. Sabe o livro de Provérbios? Diz uma coisa interessante. Provérbios 18, verso 1. Diz que a nossa sabedoria, Provérbios 18, 1. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Aquele que se isola, ele está pensando só nele. Às vezes você fala, não, vocês não, mas às vezes você fica invocado, você fala, não vou, não quero ir, estou com raiva, não gosto, né? Lutas, confusões, não, você se isola. E quando você se isola, a Bíblia está dizendo que você está pensando só em você. Não resolve. Isolamento nenhum resolve. Distanciamento nenhum resolve. Afastamento. Não vou, não quero, estou com raiva, não gosto, não vou. Se isola. Você se insurge. E o que é insurgir, irmão? Insurgir é você ter um ato de expressão, de uma atitude contra algo. Você está dizendo assim, eu sou contra a sabedoria. E a sabedoria qual é? Dá junto. Tá junto. É isso que ele está falando. Quando você se isola, você perde a oportunidade, irmão, de expressar. Você perde a chance de ser mudado. Muitos de nós aqui temos muitas lutas e lutas graves, dificuldades. E a gente tenta se blindar o tempo todo. Essa é uma relação difícil que a gente vai tendo ao longo da palavra, conforme a gente vai se encontrando, porque Deus está falando, abre seu coração, abre, revela quem você é, e você não, você está sempre protegendo, blindando, não quero me relacionar, não quero falar sobre isso. Não quero dizer isso, eu não quero dizer que eu gosto de tal coisa, eu vou ficar com vergonha ainda. Eu vou na igreja, mas eu gosto de... Irmão, você está se protegendo. Sendo que a sabedoria é em você se relacionar e deixar manifestar quem você é, a liberdade, é a graça de Deus. Não existe nada mais libertador, irmão, do que falar. Não existe nada mais profundo do que você abrir o seu coração, tirar, pôr para fora, chorar, lamentar para o seu irmão, para a pessoa que é de tua confiança. Como isso traz benefícios, como isso traz cura,
É a palavra que eu tenho para dizer para você. E muitos dos que estão aqui querem ser curados. Esperam, Senhor, eu quero ser curado deste mal. Eu quero ser curado da minha vida, da minha alma. Eu quero ser curado dos meus maus pensamentos. Eu quero ser curado, Senhor. Como é que eu faço, Senhor? E clama, clama, clama. Parece que Deus está de costas, não está ouvindo. Porque Ele já falou. Você precisa se relacionar. Você precisa dizer quem você é. Quando a gente faz um encontro com Deus, em intimidade, tem um momento em que a gente prega e a gente se separa como líderes e a gente espera o povo vir à frente para falar em secreto o seu pior erro, para deixar aquilo para fora e você ir embora perdoado. O diabo, ele tem trazido marcas nas nossas vidas, porque ele faz com que você pense que a sua santidade está baseada naquilo que você consegue esconder e aquilo que você consegue vencer pela sua própria força. E Deus sabe que você é fraco. Deus sabe que você precisa de ajuda. Deus sabe que você precisa estar com alguém. O livro de Gênesis é bem interessante, né? A palavra de Deus, lá em Gênesis 1, quando Deus começa a formar todas as coisas, verso 10, Ele faz todas as coisas. Gênesis 1, 10, vamos ler só o primeiro. Ele chamou Deus a porção seca terra e o ajuntamento das águas, chamou os mares e viu Deus que era bom. Verso 10, viu Deus que era bom. Verso 12, Deus cria mais uma coisa e diz, era bom. Verso 18, cria mais uma coisa e diz, era bom. Verso 21, cria mais uma coisa e diz, era bom. Verso 25, Deus cria mais uma coisa e disse, era bom. No verso 31, coloca lá. Ele diz, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Deus contempla a criação dele dizendo, tudo que eu fiz é muito bom. Isso é bom, isso é bom. Os mares, os peixes, a criação e todas as coisas eram muito bom. Agora em Gênesis 2:18, Deus faz uma declaração que ele é pontual para nós. Ele diz assim, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Dar-lhe-ei uma ajudadora idônea para com ele. Quando se trata de você, irmão, Deus espera que você ande junto. Quando se trata do homem, Deus não espera que você ande só. Deus sempre vai dizer, não é bom que você fique só, não é bom que você permaneça sozinho, não é bom que você não se relacione, pare de tentar se proteger, irmão. A chance e a oportunidade que você tem de marcar a sua história como ser humano é essa, não há outro tempo que não seja esse. De você viver intensamente a totalidade e a plenitude de Deus sobre a face da terra. Então não fique sozinho. Nós somos a igreja. Ela só tem sentido se eu estiver com você. João 15, Jesus está falando, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é um lavrador. Ele se coloca como uma grande árvore, a videira. E ele diz assim, eu sou a videira, meu pai é quem cuida. E nós, verso 5, nós somos os ramos. Nós somos a extensão da videira. Coloca no verso 5, filho. Toda vara, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Os ramos, as varas, elas só têm sentido se elas estiverem ligadas à videira verdadeira. Cristo é a base de todas as coisas. Nós, os ramos. E eu nunca vou poder dizer, e nem você vai poder dizer, que nós não estamos interligados. Há outras referências que fazem a melhor comparação, que é a questão do corpo. Somos um corpo, né? E certamente a mão direita é diferente da mão esquerda, né? E um lado do seu rosto é diferente do outro, mas é o mesmo corpo. Jesus, ele é a videira verdadeira, o
Pai é quem cuida, e nós, se estamos nele, damos muito fruto. Quando damos muito fruto, irmão? Quando estamos ligados à videira verdadeira e quando estamos ligados uns aos outros. Igreja. Todos ligados a um só. A nossa bênção passa pelo favor. Nosso maior favor é estar unido. O maior benefício que você, como homem, vai conseguir ter sobre a face da terra é entender o corpo de Cristo. Se você entender o corpo de Cristo, se você conseguir discernir o corpo de Cristo, você vai conseguir ter uma vida fluida. Todos aqueles que escolhem a relação, irmão, não perdem. Não tem como perder. O mundo chama isso de network, né? Que é a relação por interesse. Nós não temos o network, nós temos os irmãos work. Brothers work, certo? Os irmãos que trabalham, os irmãos que ajudam, os irmãos que emprestam, os irmãos que doam, os irmãos que pagam. Nós temos os irmãos uns aos outros. A estrutura só é o que é porque os irmãos estão pagando a conta. Nós temos irmãos, nós não temos network. Discernir e entender o corpo é saber para onde você está indo e aquilo que você vai viver um dia. Porque o que vivemos hoje aqui, irmão, é reflexo daquilo que vai se tornar a nossa vida no céu dos céus. 1 Coríntios 11, verso 27 e 31, no momento de ceia, é um momento de reflexão a respeito do corpo. Discernir o corpo. 1 Coríntios 11, verso 27 diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. No 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E o que é discernir o corpo do Senhor? Se você volta um pouco lá atrás, no próprio livro de Coríntios, ele estava falando que homens que não pensavam no outro. Eles estavam chegando para a ceia do Senhor e conforme eles chegavam, eles iam se alimentando e os que chegavam depois não tinham o que comer. E quando o outro que chega depois não tem o que comer, nós não estamos discernindo o corpo. Nós estamos pensando em nós. Discernir o corpo de Cristo, irmão, é ser igreja na vida do outro. É ser o alicerce, é ser a estrutura nos momentos de dificuldade. É ampará-lo e dizer: até aqui eu posso te ajudar. Você precisa cuidar de si. Você precisa entender o que Deus está falando com você. Mas cair, você não vai cair. Porque eu vou estar aqui. Nós precisamos discernir Jesus também. E quando a gente discerne Jesus, está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do 35 ao 40, ele fala: tive fome, tive sede, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro, me hospedou. Segue. Estava nu e você me vestiu, adoeci e me visitou. Olha aí. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos respondendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou sede e demos de beber? E quando ouvimos o estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Respondeu o rei e disse: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Toda boa ação, toda dádiva que a gente premia a alguém a custo perdido, dinheiro que a gente já sabe não volta. A gente está discernindo com Jesus Cristo. Toda a nossa bondade, toda a cesta, tudo aquilo que pedimos no dia de ceia, para você trazer um alimento, é discernir Jesus Cristo, é ajudar o necessitado, é acolher o abatido.
Nós podemos discernir Jesus com os homens também. A palavra está no livro de Colossenses. Quando você trabalhar, irmão, trabalha como se você estivesse trabalhando para Deus. Porque muitos de nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando para homens. E o cristão, a igreja, eu não estou prestando serviço para a ICF, eu estou prestando serviço para Deus. Você quando está lá no seu trabalho, irmão, e você cabula um pouco o seu trabalho, você está cabulando aquilo que era para Deus. Nós somos chamados para sermos igreja em todos os lugares, em todos os ambientes, em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos, nós devemos fazer como se fizesse para o Senhor Jesus. Somos a igreja. A resposta de Deus para todo homem sobre a face da terra. A revelação do Senhor Jesus. Nós. Interessante que Jesus, ele foi discernido até como homem. Livro de Lucas, no capítulo 8, ele sai fazendo a obra, pregando, e algumas mulheres o acompanhavam. E essas mulheres davam toda a estrutura para que ele pudesse pregar e os discípulos pudessem se ministrar. Ele fisicamente, ele era discernido também, entendido, e curioso que não eram pessoas humildes, tinha de todas as pessoas que o serviam. Mas as grandes mulheres aqui que estavam aqui dando o suporte para que o evangelho fosse pregado, eram mulheres de reconhecimento público, mulheres esposas de grandes homens daquele momento. Lucas 8, e aconteceu depois que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. 2, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios. Verso 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com os seus bens. Mulheres de grande posse, né? Mulheres poderosas, mulheres poderosas, mulheres que faziam a diferença, iam custeando aquilo que Jesus estava fazendo, pagando a conta, discernindo o que estava sendo feito. E a mulher, ela tem essa sensibilidade. A mulher, ela consegue ver o micro, o homem vê sempre o macro, o homem sempre vê o todo. A mulher não, ela consegue ver a necessidade. Há quem diga que se não tivesse sido os magos que fossem receber a Jesus e fossem mulheres, elas jamais teriam levado ouro, incenso e mirra. Teriam levado um lenço, teria levado papel, teria levado qualquer outra coisa para vestir o menino, para cobrir o menino, para cuidar dele. Mas não foi. Se tivesse sido a igreja. Mulheres que são igreja. Homens que são igreja. Homens que podem fazer muito mais do que fazem e às vezes estão aprisionados com medo. Estão se escondendo. Com medo de se revelar porque estão com medo da resposta. E a resposta que Deus tem para nós é que Ele vai fazer fluir a vontade dEle na sua vida. Ele vai fazer com que as coisas percorram por você, passem por você, e você vai poder ser aquilo que Deus quer que você seja. Não se preocupe com a mazela humana que você é. Não se preocupe com a sua pequenez. Não se preocupe. Peça para o Espírito Santo transformar você. Abra o seu coração, se relacione. É bem importante que, quando nós, pontuando aqui, quando nós nos unimos para fazer algo em nome dEle, tudo pode mudar na hora. Acho que a gente precisa pensar mais sobre isso e até falar mais sobre isso, porque nós queremos uma transformação genuína em todas as nossas causas. Queremos que Deus se apresente de um jeito e que as coisas sejam transformadas. No livro de Mateus, no capítulo 18, tem um texto aqui que a gente gosta muito. Eu quero compartilhar com você. Mateus 18, verso 19. Também, só um minuto.
Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Verso 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso é uma palavra de promessa, irmão. Isso é uma palavra de uma promessa. É uma promessa muito, muito forte, irmão. Porque primeiro ela diz que se a gente concordar com qualquer coisa sobre a face da terra, o Senhor cumpriria. A Bíblia também diz que quando houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, Deus se apresenta. Olha o tamanho da força desse versículo. Pare para pensar se isso não é uma revelação tremenda para nós estarmos unidos, concordando com as mesmas coisas, concordando, dizendo, é verdade, precisamos anunciar a palavra, pregar o evangelho a toda criatura, e queremos sim, e concordamos que Teresina é de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem mais, concordamos sim que hoje é um dia de cura no teu corpo. Concordamos, irmão. Concordamos sim que hoje Deus transforma o seu cativeiro. É a concordância da igreja. Quando você não sabe que você é essa pessoa aqui, que você é o que Jesus está falando, quando você não entende isso, fica difícil ele se apresentar, porque você não se sente igreja, nem merecedor do benefício que ele está dando para você, de usar o nome dele. Digam em nome de Jesus, concordamos. Concordamos com a mudança, concordamos com a transformação. Os momentos mais preciosos da palavra de Deus, irmão, não aconteceram sozinhos. Estavam em unidade, na mesma visão, no mesmo ambiente, olhando para o mesmo lugar. A igreja do Senhor, focando naquilo que deveria acontecer. Sabe, irmãos, Elias, ele teve uma crise. A gente bem conhece essa crise de Elias. Ele entra para dentro de uma caverna e ele fica lá e fala, eu estou sozinho, ninguém está vendo o que está acontecendo comigo, estou sendo perseguido. E Deus vai lá na porta da caverna e fala, sai aí para fora, quero falar contigo. E ele tem uma conversa e Deus na hora fala, tem mais 7.000 que não se curvaram. E você está achando que você é o único que está sofrendo, que é o único que está sendo perseguido. Você está achando que você está sozinho. Você não está sozinho. Teve mais homens que permaneceram de pé, mais homens sustentaram, mais homens olharam e falaram, não, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos nos render. Sabe, irmão, e eu penso que Elias, quando ele entrou para dentro dessa caverna, ele estava tendo uma atitude de isolamento. Ele estava, como diz o texto, o livro de Provérbios, que a gente leu ainda há pouco, ele estava indo contra a sabedoria. Indo contra. Engraçado que como a gente lida com muitas pessoas, tem pessoas que falam, eu não fui para o culto para não atrapalhar o culto. Como assim? Não, eu não estava muito bem, eu não estava num astral bom. Astral? Eu falo, irmão, como é bom ouvir a sua ingenuidade. O único que não deixou você ir para o culto foi o diabo. Porque ele sabia que você chegasse lá com essa nuvem negra que vive na tua cabeça, ele nem da porta ele ia passar. Glória a Deus. Não ia, irmão. Que ele ia levar uma muqueta espiritual. Glória, aleluia. Que a gente já ora pelo quarteirão, irmão, pela quadra, pelo bar. Entrou no raio da igreja, irmão, tá blindado. Não é você que vai fazer mal para nós. Somos nós que vamos fazer mal para você. Somos nós. Quando nós abrimos a nossa boca e clamarmos o sangue do Cordeiro, irmão, a glória de Deus vai descer. É uma promessa, Lilian. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu anseio em vir para cá, porque eu sei que aqui estou blindado. Estou com a igreja. Estou com os meus irmãos.
Eu estou com a cobertura espiritual. Estou com 2 irmãs que estão intercedendo pelo culto por mim. Estou preparado, orado em espírito, lido. Eu sei o que Deus quer falar com você. Eu sei o que Deus quer com você. Agora você precisa saber o que Deus está te dizendo, falando para você, insistindo contigo. Você é minha igreja, você precisa ser estabelecido como tal. Os irmãos do louvor, pode subir. Livro de Atos, vou encerrar. Rapidinho, louvor. Capítulo 4. Tem uma história tremenda. Esse povo aqui comigo, eles estavam sendo perseguidos. Atos 4, verso 23. E soltos eles, momento de perseguição, e soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os seus principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz de Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. 26, levantaram os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram uma contra a outra, o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, para que façam sinais e prodígios pelo nome santo de Jesus Cristo. Um momento difícil da igreja, momento de perseguição, irmão, momento onde eles estavam sendo assolados, onde eles estavam sendo perseguidos. Eles param, irmão, eles simplesmente param e levantam esse clamor, que o que eu li para vocês aqui é parte de uma oração. Senhor, nós estamos pregando, Pai, e eles nos ameaçam, eles dizem que estamos proibidos de falar do Teu nome, eles tentam nos aprisionar, Senhor, eles tentam dizer para nós que nós não devemos fazer, Senhor, eles nos perseguem, eles nos matam, e eles colocam isso em unânimes, diante de Deus, e eles estão vivendo o que a palavra estava dizendo lá, e que Jesus disse: se vocês se reunirem em meu nome, basta 2 ou 3, eu me apresento, e o que vocês concordarem na terra, será feito pelo meu Pai nos céus. E eles tomam posse disso, irmão. Eu fico pensando, por que a gente ainda não tomou posse de sermos a igreja do Senhor Jesus, que ora e vê os acontecimentos. E esses homens, no verso 31, eles dizem assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Amado, esses homens clamam ao Senhor, concordam: Pai, nós estamos sendo perseguidos, nos dá a tua graça, Senhor, porque nós não queremos que eles parem de nos perseguir, mas nós queremos falar com ousadia a tua palavra. O ambiente treme, porque Deus ouviu.
falou, é verdade. E eu vou fazer esse lugar tremer. Aleluia. Vou fazer a minha igreja ser estabelecida. E esse é o nosso momento, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o seu momento, irmão. Esse é o seu momento. Essa é a sua vez. A porta está aberta para você. Para a gente concordar na cura, para a gente concordar na libertação, para a gente concordar no vizinhança, para a gente concordar com as pessoas que estão à nossa volta e dizerem a verdade, vocês serão alcançados. Glória a Deus. Todos vocês serão alcançados. Precisamos concordar. Aleluia. Glória a Deus. Só isso. Glória a Deus. Queremos isso. Aleluia. E a glória de Deus vai ser derramada sobre nós. Aleluia. E aí, irmão, não é um homem falando com ousadia. São 250 homens Aleluia. falando Glória a Deus. com muita ousadia. Aleluia. Você vai se surpreender. Você vai se surpreender com a potência de Deus que você é. Aleluia. Sua boca é um trovão do Senhor sobre essa terra, irmão. Aleluia. Você é violento espiritualmente. Aleluia. Porque quando você fala, as pessoas vão crer no que você está falando. As pessoas vão falar, é verdade. Não sei porquê, mas é verdade. E quando você orar, impor as mãos e declarar, seja curado. As pessoas vão ser curadas pelo nome de Jesus. Aleluia. Aí você vai falar, puxa, mas isso aconteceu comigo, passou por mim, Ari. Passou por mim. E quem sou eu? Você é a igreja. Aleluia. Aleluia. A minha família eu batizei um a um. Pou, pou, pou. Aleluia. Por quê? Porque eu me tornei igreja. Aleluia. Eu sou igreja. Aleluia. Dentro do templo ou fora. Glória a Deus. Nós somos a igreja. Aleluia. A nossa unidade, a nossa comunhão, a nossa melhor força está em andarmos juntos, Aleluia. nos abençoando um ao outro, Glória a Deus. de todas as maneiras e de todas as formas. E que venha, irmão, feche seus olhos, e que venha sobre você os abalos de Deus. Deus faça tremer a terra ao teu redor. Que você sinta o sacudir de Deus no seu trabalho, na sua loja, na sua casa, na sala de ministração, na aula, aonde você estiver. Venha um sacudir de Deus. E o lugar que você estiver será tremendamente abalado pela glória do Senhor Jesus na sua vida. Eu concordo com você. Há um novo tempo batendo a nossa porta. Há um novo momento chegando na sua vida, chegando na sua história, para que a glória de Deus seja estabelecida. Enfim, e você cante e diga, eu e minha casa, eu e meus irmãos, eu e minha família, seremos todos tocados pela unção do Espírito de Deus, renovados no Senhor, transformados no Senhor. Seremos cheios, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Carpinteiro de Deus, estabeleceu você para que você vá e dê muito fruto, que a nossa unidade seja firme na rocha, que você me suporte, que você me veja como o teu irmão, que você me veja como aquele que te ajuda, que você me veja como teu parceiro, teu amigo, para declarar sobre a tua vida. Assim diz o Senhor. Saúde,
restauração, libertação, paz, paz, diz o Senhor, no meio da tua casa, paz na tua vida, restauração em todas as áreas. Assim será, em nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé.